Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início mais uma vez aos nossos estudos. Mirela, faz a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vamos passar para a leitura e estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 172, Ante o Cristo Libertador. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus. João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, aos rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidades e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial, e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus. Então, Jesus, ele já, nessa passagem evangélica de João, capítulo 10, versículo 7, ele remonta, a fala do Cristo e a importância de seguirmos ele, pois ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ele é a porta, né? Então, é importante nós meditarmos e nos concentrarmos cada vez mais, nós que somos cristãos, vamos dizer assim, nesse conselho do Cristo. Nós não estamos falando nem da questão do tipo, Cristo nos obriga a segui-lo, né? Não, Cristo respeita a todo momento o nosso livre-arbítrio, mas ele fala, ó, não se chega ao Pai se não for por mim. Então, todas as lições, todos os testemunhos que Cristo nos deixou, que Cristo nos legou, é muito importante para nós, num processo de renúncia a nós mesmos, nas más tendências que temos e no esforço que fazemos
para seguir o nosso irmão. E aí, Emmanuel, ele pega essa pequena passagem. Marley, bom dia. Bom dia, Angel. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, desculpa o atraso, eu estava resolvendo um probleminha. Mas resolveu? Resolvi. Então tá bom. Isso é importante. Então, quando Emmanuel ele traz para nós essa... Peraí, só um pouquinho, pessoal. Peraí, só um pouquinho. Bom, vamos lá. É que a Vitória está fazendo uma prova hoje, minha irmã foi pegar ela e elas estão se desencontrando lá. E aí, Emmanuel, seguindo essa linha de raciocínio, ele vem trazendo o seguinte: segundo os léxicos significa dicionário de linguagens antigas. Então, quando o Emmanuel ele traz assim, segundo os léxicos, ou seja, segundo o dicionário, que traz significação a algumas palavras antigas, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Então, Emmanuel ele pega a contextualização, a significação exata do significado porta. Porta no qual Cristo utilizou conosco. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Então, Emmanuel, ao mesmo tempo que Cristo fala, eu sou a porta, mas existe um monte de outras portas. Já foi mencionado por Cristo também a questão das portas largas, das portas estreitas e da dificuldade que talvez nós teríamos de encontrar a porta mais correta. Então, quando Emmanuel nos traz aqui, entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. E é por isso a necessidade de tantas reencarnações que nós temos que passar. Porque a todo momento, em cada encarnação diferente, nós estamos entrando em portas que pode nos travar a evolução. Por quanto tempo? E de quanto em quanto tempo isso ocorre? Olha, se nós não vigiarmos, talvez a todo instante. As escolhas que nós, de um certo modo, fazemos, nos implica nisso. Então, nós estamos... e claro que as lições do Cristo, principalmente, já são essenciais, mas a lição que Emmanuel vem agora cada vez mais, esmiuçar, ela vai ser de rica valia para todos nós. Então, entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída.
Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, posses que muitas das vezes não têm significação, senão não tem de jeito nenhum, né? Não se acautelam contra os perigos que representam. Afoitos na conquista de posses efêmeras. Olha, o que estamos procurando possuir? O que estamos procurando ter controle? O que eu tenho? Será que é bom para alguém? O que eu possuo? Será que é frutífero? Será que vai adiantar? Será que os diplomas e os certificados que carregam é voltado para o bem da humanidade? Será que as posses, as riquezas, traz alguma, vamos dizer assim, validade? Traz algo de útil para alguém? Será que o cargo que eu ocupo traz bondade, traz fraternidade? Será? Essa é a pergunta. Porque essas posses efêmeras não é necessariamente algo somente material. Ela vai muito além disso. Eu dentro do centro espírita ou de qualquer outra igreja, será que eu não me considero muito mais importante do que os meus irmãos, a ponto de entender que eu sou muito mais evoluído? E olha, salvo engano, né? Salvo engano, como essas portas nos causam atrasos. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que ter, e olha, as pessoas não preocupam em ser, procuram em ter. E aí, a todo momento, nós temos que estar voltando. Isso quando a gente não fala da nossa própria encarnação, a encarnação atual. Hoje nós estamos aí, ó, com uma encarnação aí de 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade. E aí? Será que dá para eu recuar e recomeçar? Esse é o objetivo. A porta que Jesus nos orienta, ela é uma porta do esforço do nosso burilamento. Nossa, uma porta difícil, né? É uma porta difícil. Mas olha, ao mesmo tempo, depende de nós. Depende de nós. Isso é ser rico verdadeiramente. Isso é ser rico verdadeiramente. Muitos batem a porta da riqueza amoedada e depois de acolhidos, acordam encarcerados no tormento da usura. Eu acho que isso é até uma conversa normal que a gente pode ter em qualquer bate-papo aí na calçada. Mas a gente sempre escuta e até mesmo opina que pessoas que começam a ter um alto poder aquisitivo, né, e estou falando de riqueza, elas começam a não ter liberdade mais. Ao ponto de, por exemplo, não poder ir no shopping. Porque tão logo já são, de um certo modo, né, interpeladas. Ó, é um famoso, é um cantor, é um jogador de futebol, é alguém. Você começa a ficar até mais preso. E vamos supor que não seja um dessas celebridades, mas que seja uma pessoa, um empresário que conseguiu um alto poder aquisitivo também e tudo, e aí ele tem que começar a andar de carro blindado,
Aí ele tem que começar a andar com seguranças, porque e ele e a família, e aí eles vão ter que começar a tirar foto e vão ter que começar a esconder o rosto dos filhos, e aí, e aí, e aí, vai indo. E aí as crianças queriam brincar com outras crianças e já não podem brincar. Isso aí é a conversa que a gente tem, independente de religião, aí na rua, e é isso, né? E aí você começa a ficar enclausurado. E isso é importante a gente falar, que não é um desculpismo por nós não sermos ricos, né? Ah, a gente fala isso porque você queria estar no lugar dele. Não. A gente fala isso porque é o que acontece. Você fica preso ou fica refém do próprio poder que acumulaste. E eu sempre reforço, né, gente? Até hoje mesmo eu já falei. A gente não é, nós não somos proibidos de, de, de ter dinheiro, de ter bens. Né? Longe disso. A gente só é responsável. Responsável por aquilo que nós temos. E para o que vai servir. E olha, quem tem nada também é responsável. Todos nós temos responsabilidades. É que Jesus chamou mais atenção com relação à riqueza, né? Que é uma prova considerável. Uma prova pesada, né? Mas é importante também salientar que os pobres e miseráveis de hoje foram aqueles que muitas das vezes utilizaram mal o que tiveram. Então, é uma cadeia, é um mecanismo natural da lei divina que acontece. Isso tudo para quê? Para nos tornarmos melhores, para evoluirmos enquanto moral. Moral. Jesus veio para o moral. Jesus veio para isso. Muitos batem a porta da riqueza amoedada, vou repetir, e, depois de acolhidos, acordam encarcerados no tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Repito, inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. O poder! Ai, o poder! Olha, porque a pessoa ela pode até não ter dinheiro, mas pode ter poder. Pode ter poder. E isso é fato, gente. Isso, dentre até os menos abastecidos, tem sempre alguém que talvez tenha aquele espírito de líder, e normalmente uma pessoa de boas palavras, né, e tudo mais, que ele arrebanha vários outros, e isso, de um certo modo, você acaba tendo poder. E olha que o poder do que você escolhe e repassa, ele tem uma força muito grande. E olha, tenhamos cuidado com isso. Nós temos relatos de dirigentes de dentro de casas espíritas que no plano espiritual se perderam. Então tenhamos ações comedidas, e se eu alcanço determinado poder, seja ele religioso, seja ele
dentro de instituições, dentro de empresas, ou até mesmo dentro do lar, tenhamos cuidado. O vigiar e orar, ele serve para todas as situações em que passarmos durante a encarnação e até mesmo no plano espiritual. Tenhamos muito, mas muito atenção com todos esses processos. Voltando a falar, Jesus disse que é a porta. Emmanuel está mostrando outras portas. Emmanuel está trazendo outras portas. As portas que estão muito próximo da gente. Estão tudo muito próximo da gente. Está muito, né? A gente vivencia, a gente passa por várias situações e experiências no decorrer de todo o processo de evolução de uma determinada encarnação, na onde a gente tem várias escolhas a serem feitas. Escolhas a serem feitas e posteriormente efetuadas. Então, nós temos que ficar atentos. A nossa invigilância, e aí, quando eu falo a nossa, eu falo da humanidade, ela nos faz decair em portas bem dolorosas. A gente já citou aqui em reunião. Como que nossos pensamentos, no decorrer da nossa encarnação, ela vai mudando. Como é bom a experiência. Como que é válido e útil. Ruim, óbvio. Mas como é válido e útil a experiência da dor. A experiência da decepção. A experiência que nós necessitamos passar por erros para alcançarmos algo melhor. Então nós, né, na nossa atual idade, que passamos por várias experiências durante a encarnação, nos faz remeter a não repetirmos o que já fizemos no passado. Talvez escolhas mal feitas. Olha, o que me dá mais, talvez, temor é quando nós deparamos com pessoas que talvez fizeram ações que não foram legais e que falam não se arrepender em nenhum momento, se fosse fazer, fariam de novo. Isso não aprendeu, não teve um ensinamento. Eu vou falar por mim. Eu faria várias coisas diferentes. Eu faria várias coisas diferentes. E isso é o objetivo, né? O objetivo da experiência adquirida por um ato que não foi legal e que eu possa não repeti-lo. Chico Xavier já nos deixou isso muito claro. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso começar um novo futuro. E é isso. É nesse aprendizado que nós temos que estar baseados. É na rocha. É na rocha. Não é na areia. Tão pouco movediça. É na rocha que nós temos que ficar aqui, ó, firmes e fortes. É no Cristo. É na porta que Cristo nos oferece. Cristo sabe que, de um certo modo, nós teremos melindres em várias situações. Nós teremos. Porque nós somos colocados a provas. Eu não estou falando nem a expiação. Porque a expiação é do que, dentro de um projeto e um planejamento antes da encarnação, nós temos que passar. A expiação é o imposto. Nós vamos ter que passar. Agora, as provas, que nós teremos inúmeras provas, elas vão servir para nós de lição. Ela vai servir para nós da experiência necessária para o crescimento moral. Como que eu me comporto quando eu estou sendo posto em determinada situação? As provas é tipo assim. Eu sou um cara, Rangel, espírito, vindo no decorrer dessas encarnações, eu sou um cara que fomenta orgulho. Eu sou um cara vaidoso, eu sou um cara egoísta e tudo mais. Antes de eu encarnar,
eu sei, dentro de um projeto, de um planejamento, e se eu for merecedor de sentar, inclusive, para conversar a respeito desse planejamento com os espíritos amigos, e vai falar assim, ó, Angel, tem algumas coisas que você vai ter que passar. Por exemplo, isso são as expiações. Você vai ter um probleminha, de ali, você vai ter isso aqui, você vai ter aquilo outro aqui e tal. Mas só que no decorrer da sua vida, você vai ser colocado em provas que vai te testar no quesito do seu orgulho. Vamos ver. Você vai ter que passar por essas provas. Vamos ver como você vai se comportar com essas provas. E aí é a oportunidade. É a oportunidade que nos são dadas. É Deus. É nosso Pai. Nosso Pai que nos concede tantas e inúmeras possibilidades através de provas grandes, médias e pequenas para aprendermos conosco mesmo. Então, isso passa por toda a encarnação. Isso é teste. Isso é teste. Comentei no domingo passado. Meu carro trancou com a chave lá dentro. Olha, controla a cólera. Controla a raiva. Não se culpe tanto. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos parar de brigar com seres inanimados. Parar de brigar com seres inanimados. Né? Parar de... Né? Ah, estragou isso aqui de novo. Ah, não. Vai arrumar. Vamos treinar. Vamos controlar a ira. Controlar a raiva. Vamos aprender. Lembrar dessa porta que Cristo aqui nos ofereceu. Ó. Lembrar. Que tal, numa provação, muitas das vezes, a gente tentar se colocar no lado do bem? Como será que Chico Xavier se comportaria nesse caso? Como será que Divaldo Pereira Franco se comportaria se acontecesse isso? É importante falar que eu não estou falando nem de Jesus, né? Não estou chegando nem no patamar de Jesus, porque a gente já sabe como se comportaria, né? Mas vamos pegar uns espíritos evoluídos que estão mais palpáveis, assim, palpáveis eu falo assim, tipo, pô, você tá falando que você é Chico Xavier? Não tô falando disso, não. Eu não tô me colocando nem a 1% de Chico Xavier, mas é algo bem contemporâneo a mim, né? Deixa eu, que tá mais próximo da gente, vamos, como se comportaria? Ah, mas se fosse você tinha perdido a paciência. Mas peraí, vamos parar com essas questões de tipo, se fosse você. Porque toda hora a gente quer se colocar. E olha, até nisso a gente quer se colocar maior. Aconteceu isso comigo, mas imagina com você, sem paciência, do jeito que você é. Quer dizer, até nisso a gente quer apequenar o próximo. Ah, mas se fosse você, duvido se fosse você. Você tinha quebrado o vidro do carro. Vamos preocuparmos com o íntimo da gente e colaborarmos com a evolução dos nossos irmãos também. Vamos ser mais e ter menos. Se for para ter, que vamos ter empatia. Se vamos ter, que tenhamos caridade e bondade. Se formos ter, que tenhamos o amor. Se formos ser, que sejamos melhores do que fomos ontem. Que possamos buscar no Cristo esse norte que tanto nos faz falta
no dia a dia. Porque nós damos muito ouvidos. Nós damos ouvidos às nossas intuições mais baixas. E queremos culpar nosso obsessor também. Sendo que a sintonia se fecha a partir de nós. A culpa é do meu obsessor. Ele me fez perder a paciência. Não. Você perdeu a paciência e chamou o obsessor. Nós temos que ter muito essa questão aí. E perder a paciência é difícil perder algo que não se tem. Então, vamos exercitar também. Vamos exercitar cada vez mais. Continuando. Emmanuel. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres. E reconhece-se. Olha, prazeres terrestres. E reconhecem-se, de um momento para o outro, nas malhas da aflição e da morte. A gente pode tratar de um assunto, porque, gente, o estudo da doutrina espírita, ele nos traz fazer remetências práticas do que acontece no mundo. O que nós tivemos nos anos 80? Nos anos 80, nós tivemos a aparição de uma doença chamada AIDS. E essa doença chamada AIDS, de um certo modo, ela afeta, né? Ela afeta toda a imunidade do corpo. Ela afeta toda a imunidade do corpo. E ela teria algumas maneiras de contágio. Inclusive, muitas das vezes, por alguns desregramentos morais. Foi expiação. Foi expiação. Foi um controle e aprendizado de ações que, tanto das vezes, descomedidos, ocasionaram a doença. Alguém desencarnava de AIDS? Desencarnavam de complicações que a AIDS trazia. Eu não estou falando, necessariamente, nem de alguma outra doença. Estou, mais ou menos, focado nessa que foi gritante, né? Nos anos 80, ela foi muito gritante. Nós tivemos muitas celebridades, né, acometidos por isso. Aprendizado. Aprendizado para quem passa pela situação e aprendizado por quem é espectador dessa condição. Com o tempo e com a evolução da medicina, isso foi conseguindo a ter controle. Hoje, inclusive, ainda em período de teste, existe, olha, gente, 40 anos depois, praticamente, uma vacina. Mas pense bem, nós, na atual situação que nós temos de um planeta de provas e expiações, a gente tem que ter alguns controles para que moralmente nós cresçamos. Então, imagine bem que a gente está passando por várias situações, tem ainda, né? Mas teve num momento muito mais agudo ali agora mesmo, Covid. Tem alguns momentos que a gente tem que ter esses chamamentos para alteração, para mudança de conduta moral. Porque senão se perde em várias outras portas. Eu reforço que esse parágrafo, ele fala sobre prazeres terrestres. Prazeres terrestres de todos os níveis. A gente falou a questão da AIDS, que principalmente pelo ato sexual que se passava, mas não só, mas em grande gama, sim. Mas nós temos várias outras situações. A bebida alcoólica, que traz tanta nocividade para corpos físicos, e a necessidade de nós de ter também as escolhas corretas, alimentações de todos os níveis, que pode trazer complicações, né? Então, vocês vejam bem,
Por exemplo, vamos citar pessoas que são acometidas por alguma enfermidade do fígado. Olha, não dá para se alimentar de tudo. Não dá. Pessoas que são acometidas, vamos falar de casos reais, que a gente está falando de plano de provas e expiações, então a gente tem que citar sobre essas provas e expiações que passamos por aqui. Pessoas que são acometidas por diabetes. Não pode comer de tudo. Não pode. Ah, mas eu queria. Não pode. Mas por que eu não posso? Porque seu corpo grita. Mas então para quê que eu vivo? Para ter responsabilidade. Para não entrar no que talvez de uma forma desregrada entrava. Quando eu descobri que eu tinha uma esteatose hepática, né, a gordura no fígado, e que ela é recorrente, que se eu não abrir o olho, ela vem de novo, ela vai, ela vem, ela vai. Se eu não me vigiar na alimentação, dá problema no corpo físico. Então, quando a gente fala de prazeres terrestres, são de todos os prazeres. São de todos os prazeres. E aí? Qual que é meu prazer terrestre? Vamos vigiar. Porque pode estar muito longe da porta do Cristo. Pode estar bem longe. Vamos lá, vamos continuar aqui, porque Emmanuel tá bem focado nesse assunto aqui. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Vamos falar um pouco a respeito disso? Eu vou pegar principalmente essa fala aqui da popularidade e influência. Gente, nós estamos com um livro que ele é de 1956, tá? Ele é um livro de 1956. Hoje, na atual conjuntura da internet, existe muitos chamados influencers, né? Tem muito influencer. E aí, quando ele fala aqui, ó, muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, e acabam emparedados na masmorra do desespero, é real. Direto e reto, vocês entram nesses portais de conglomerado de notícia, e aí você vê algum influenciador, algum artista, alguém famoso, alguém popular que está passando por um momento de depressão, que está passando por um momento de transtorno de ansiedade, que está passando por um momento de síndrome do pânico. Por quê? Porque alcançou um patamar, e claro, que foi por si só, pelo que ele vem mostrando e tudo mais, alguns influenciadores com conteúdos produtivos, outros nem tanto, mas sofrem. Porque queriam, talvez, ser populares, fazer sucesso, ganhar até dinheiro com isso, mas talvez ficam privados. E olha que é interessante, porque Emmanuel, ele traz a questão de acabando emparedados. O que é uma pessoa emparedada? Ou a pessoa está emparedada, está na parede aqui e ela não sabe para onde que ela vai, porque ela está cercada. Ela não sabe. Nossa, eu estou me sentindo angustiado com isso. E aí ele fala na masmorra do desespero. O que é uma masmorra? Nós que assistimos aí muito filmes, muitas séries, assistimos muito desenho animado, né? Masmorra, você faz atrelamento ao castelo e aí tá lá em cima, lá na masmorra, tá
é isolado, porque não consegue sair. Porque foi ilusão. Chegou num ponto ilusório. Rangel, eu não posso chegar, podemos tudo, mas tenhamos cuidado com as nossas ações nesse sentido. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, porque eu estou falando de influencer, mas eu estou falando de mim também. Eu estou falando que muitas das vezes eu quero me colocar numa posição que isso não me fará bem. Além de eu não fazer bem ao próximo, né? Além de eu não fazer bem ao próximo, não me fará bem. É a porta. São as escolhas. Jesus nos orientou a porta estreita. Jesus está falando que é porta. Que ele é a porta. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida. Ai, olha, a Júlia tinha comentado. Oi, Júlia, tudo bem? A Júlia tinha comentado há pouco aqui que paciência é treinamento para resignação. É treinamento. Na verdade, né, Júlia? Na verdade, né, gente? Tudo para nós aqui é um campo de treinamento. É um campo de treinamento. Eu tenho que treinar até amar. Eu tenho que saber amar. Amar é sabedoria. Amar sem exigir nada em troca, nossa, é treinamento. Ter paciência, olha, é muito treinamento. É abnegar-se. É engajar. Só que Cristo veio para nós para isso. Cristo veio para nos nortear. Ah, mas é muito difícil, Rangel. É, mas as pessoas têm que ter paciência conosco também, hein? As pessoas têm que ter paciência comigo. Então vamos fazer uma troca? Deus usa o tempo, não a violência. Olha, Julia, isso que você falou é essencial. Porque, em geral, a humanidade não considera isso que você falou. A todo momento, e aí eu já citei várias vezes, né? A gente vê postagens de quando tem uma tempestade, quando tem um furacão, quando tem qualquer outro tipo de adversidade pesada, como foi a Covid para nós, né? Olha, Jesus está chegando. Mas por que tudo que é, vamos dizer assim, ruim, é sinal que Jesus está chegando? Que aí vem essa ponta que você falou. Por que tem que ser na violência? Por que tem que ser? E aí, né? Tem que ser nas chagas, né? Tem que ser. Por que a lembrança do Cristo ela tem que ser sempre mais chamada nas feridas dele? Como que a lembrança do Cristo ela tem que ser simbolizada, em grande parte das vezes, na cruz? Porque esse pensamento da humanidade sempre no pior. Sempre no pior. Não. Deus é bondoso e generoso demais. Essas possibilidades infinitas, infinitas. A gente não pode colocar na conta das nossas imperfeições num pai castiguento. Não. E aí é perfeito isso que você colocou, Júlia. Usa o tempo. E olha, não é o tempo dele, é o tempo nosso ainda. Vocês já pararam para pensar que a nossa evolução moral está determinada pelo tempo que eu escolho? É o tempo que eu escolho. Por isso nós estamos aí em várias encarnações. Alguns mais rápidos, outros mais lentos.
Mas cada um a seu tempo. Só que chega uma hora que fala assim, ó, peraí, ó. Você vai ter que passar, porque o seu perispírito, o corpo do espírito, seu perispírito, ele tá marcado. É inevitável. Você vai voltar para a próxima encarnação e você vai ter uma sequela. Essa sequelinha você vai ter que tratar. Mas não pensa que isso é castigo, não. Isso é oportunidade. Oportunidade para crescer. A oportunidade para se tornar uma pessoa melhor. Uma oportunidade para limpar o seu espírito. Para burilar. O que passou, passou. Você vai ter um novo começo agora. Vai. Você vai ter que passar por isso. E que é bênção. O que muitos ditam como castigo é bênção. Deus é generoso, bom demais. É um pai, é justo. Nada passa despercebidos aos olhos da lei divina. Nada. A gente não burla. A gente não burla. A gente não encontra brechas na justiça divina. A gente vai trabalhar com ela. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Não se enganem. A verdadeira vida é a que o Cristo nos ensinou. E essa abundância tampouco passa por esses prazeres terrestres. Essa verdadeira vida, ela é até difícil de enxergar dentro dos nossos olhos de espíritos de provas e expiações ainda. É muito difícil. Muito difícil de enxergar. Ao ponto... o mundo, ele tem dessas, né? Fabiano já deve ter escutado muito também isso, né, Fabiano? Ah, mas você não bebe? Você faz o quê, então? Você não se diverte, não? Né? Como a abundância tivesse nisso. Ah, você não bebe? Mas tem leite. Você quer tomar leite ali? Eu já pensei isso agora. Aconteceu muito isso comigo já. E olha, Fabiano, se eu, Rangel, lembro, é que esse trauma ficou em mim. Porque a gente, quando... E olha, por isso que... E tão pouco eu estou querendo falar que eu estou plenamente com Cristo. Mas quanto mais a gente estiver com Cristo, mais as provas vão aumentar. Vão aumentar. Então, cabe a nós vigilância e oração. Cristo é sabiamente um sábio, em todos os seus ensinamentos, um mestre. Ele sabia da nossa condição e das nossas necessidades de, se eu não tenho paciência, mas que eu tenha vigilância para não ir além. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. É importante citar isso, porque em algumas vezes desse estudo aqui, eu citei que o assunto dessa lição sou eu. A gente saiu fora daquele dogma de, eu tenho que, nessa lição pelo menos, eu tenho que atender ao meu próximo e fazer bondade e ter a caridade, porque é isso nós sabemos que nós devemos fazer friamente. Mas essa lição, ante o Cristo libertador, eu chamo a atenção na minha condição de reforma íntima, que também compete a eu ser amoroso, caridoso, bondoso com meu irmão, mas que eu também me corrige. Eu me corrijo. Isso é o chamamento.
Olha que Emmanuel ele fala, com ele submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos, estamos falando sempre aqui, na primeira pessoa aqui, tá? E aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. O quão é importante nós sabermos, através das lições que o Cristo nos ensinou, a necessidade. Nós sabemos cada ponto que nos fere. Nós sabemos cada ponto que nós ferimos. Nós nos conhecemos mesmo não querendo nos conhecer. Eu sei. Estava até conversando ontem com a minha irmã, com a Mirella, com o meu cunhado e tudo. Nós sabemos, eu sei na onde que está a minha realidade e ali eu tenho que trabalhar. O burilamento espiritual. E uma coisa que eu sempre falo, que pode ser repetido, mas nós somos diamante embrutecidos, nós somos diamante sem formato, precisamos lapidar. Nós precisamos de uma lapidação. O espírito, ele se torna luz, mas no nosso esforço, na nossa renúncia. O andar de mão dadas com Cristo, olha, é luta incessante. O estar de mão dados com Cristo. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque, de repente, eu estou andando de mão dada com Cristo, encontro o irmão que está de mão dada com Cristo também, cada um puxa o Cristo para o seu lado, e aí, né, perde a paciência, né? Eu estou com Cristo, mas eu também estou. É igual lutador de boxe lá. Ah, Allah está me protegendo. Ah, Deus está me protegendo. Peraí, gente, vai sair um ganhador aí. Então vamos aceitar o resultado. Vamos aceitar o resultado, né? Tenhamos a consciência plena que somos filhos. Filhos, muitas por vezes, desobedientes, desrespeitosos, teimosos, mas que precisamos mudar. Graças a Deus, muitas coisas que talvez eu já venha a ter praticado, eu já me despojei um pouco. E é dessas oportunidades que nós estamos falando aqui no planeta. É dessas oportunidades. É importante falar, até no momento de reflexão, que quando Jesus é acometido e desafiado, quando se pergunta a respeito dos impostos, se era justo pagar a César, Jesus responde, o que tem aí na mão aí? Qual que é a imagem que tem aí nessa moeda aí? É de César. Ué, então, né, devolve para ele. Mas dá a Deus o que é de Deus. E aí, numa reflexão mais profunda ainda, gente, essa passagem, ela não é só questão monetária e financeira e de bens, não, é de tudo. Nós estamos vivendo no planeta Terra, então nós temos que, se tiver necessidade, procurar médicos, se tiver necessidade, procurar alguma ajuda material, estamos na matéria, procurar uma ajuda material, mas entendermos, porque não é só monetário, não. Isso é de tudo. Então, essa moeda aí ela é material, entrega para quem é material. Então, nós estamos vivendo na matéria, como nesse projeto que temos, esse planejamento de provas e expiações, então nós temos que buscarmos essas ajudas e esses auxílios. É assim. Eu preciso de ajuda de profissionais diferentes da minha área. Mas a gente tem que entregar o que é de Deus. Nós temos que engajarmos no que é de Deus também.
Nós temos que seguir o cristianismo vivo. A gente entender que nós estamos numa proporção aqui considerável. Eu estou usando a matéria como modo de evolução moral. E vou utilizar bastante ainda. Se não nessa encarnação, em outras, e em outras, e em outras, como já venho fazendo isso há algum tempo. Ah, como Deus é bom. Como Deus é bom. Como que já é ótimo não pensar que nós estamos eternamente condenados. Ah, isso é bênção. Isso é bênção. A gente não se atrela a isso. A gente não se atrela que nós estamos eternamente condenados ao umbral. Diga-se de passagem que o umbral é nós mesmos que formatamos ele, né? Que bom. Que bom que é assim. Que bom que nós temos tanta generosidade. Que sejamos generosos também. Que possamos dar a nossa quantia, a nossa parcela aí de generosidade para os nossos irmãos. O último parágrafo traz: vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, na rotina nossa do dia a dia aí. Qual é que é a portinha que nós estamos escolhendo aí, hein? Qual será? Ah, eu tenho até vergonha de falar as minhas portas, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Libertação. Se estamos com Cristo, somos libertos. Mas enquanto isso, estamos ainda enclausurados. Estamos presos. Presos pela nossa consciência. Pesos pela culpa de consciência. Peso pelos arrependimentos. Pesos por não perdoar. Pesos pelo orgulho de não pedir perdão. Nós estamos enclausurados de todas as maneiras. O nosso corpo já é pesado. Então, façamos que nosso espírito alcance corpos mais leves. Tenhamos cuidado, para que no momento que desencarnarmos, esse corpo espiritual não continue pesado e tão sofrido. Porque Deus é Pai. Deus é nosso Pai, Jesus nosso irmão. Colabora conosco o tempo todo. O que eu preciso? Começar. Dar continuidade. Você vai ser julgado? Vai. Você vai ser cobrado? Vai. São provas. São provas. Você vai ser colocado em xeque. Não vão acreditar em você. Mas que já não seja eu para não acreditar nas pessoas. Vão te humilhar. Mas que seja eu que não humilhe as pessoas. O orgulho vai tentar te derrubar. Mas esse orgulho é meu. Que eu despoje dele o máximo. Se não tudo, mas uma porcentagem considerável. A lição é ante o Cristo libertador. Quem está com Cristo se liberta. Nós estamos na condição de libertar ainda muito pela dor. Liberta pela dor, né? Que possamos libertar mais, né? Por conta própria, né? Que possamos cada vez mais estar com Cristo. Semana que vem, domingo, vamos dizer assim, né? O aniversário, mesmo que simbólico, do nosso irmão que é Cristo. Quais são as portas que escolheremos durante essa semana, durante o dia do aniversário? Mesas fartas, talvez bebidas descontroladas, e a nossa renúncia, e a nossa lembrança para o Cristo. Como está? O comércio está muito bem, está vendendo muito.
Mas e a minha porcentagem para o Cristo? Lembra que Jesus disse, dai a César o que é de César. Tudo bem. Comércio tem que movimentar mesmo. Tem que ter empregos. Tem que ter tudo. Mas, e minha parcela para com Deus? Será que realmente estamos considerando Deus, Cristo, como a nossa matriz, né? Como a nossa preferência? Se não, temos que mudar. Temos que mudar. Vão chamar nós de bitolados. Mas a gente chama de fé raciocinada. Vai dar tudo certo. A dor vai passar, problemas financeiros passam, tudo passa. O espírito continua. E a moral cada vez maior. A próxima lição, que é do Natal, 25 de dezembro, eu estarei aqui. Vocês fiquem à vontade para chegar também. É a lição número 173. Ante a luz da verdade. Pessoal, quem quiser falar, pode abrir o microfone aí e falar. Rangel, eu estava rindo aqui sozinha de você falando da porta, que tenho até vergonha de falar da porta. Aí eu fiquei pensando, acho que isso aí é um sentimento em comum. Eu também tenho essa vergonha. Dá até vergonha de confessar, né? Eita, olha. Mas você sabe que durante toda essa lição eu fiquei me recordando de um palestrante espírita, ele é psicólogo, e ele é um estudioso da obra de Joana de Ângeles, né? E ele tem uma palestra que ele já fez várias vezes, chama Angústia do Crescer. E ele fala sobre esse assunto, né? A resistência que a gente tem para crescer espiritualmente, moralmente, né? E a gente fica arrumando subterfúgio, a gente fica procrastinando constantemente, né? Mas isso já é inerente mesmo do ser humano, porque crescer dói, né? Ele fala que crescer dói, então a gente vai resistir, né? Mas não tem outro caminho, né, Rangel? E aí eu lembrei, assim, de Jesus também, quando falava que ele nunca disse que ia ser fácil, mas que é possível, né? O Jesus, né? Quando você estava falando aí, veio muitas coisas aqui. O carregar a cruz, né? Vai, faça o que tenha que fazer, me siga, mas pega a sua cruz. Cruz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando você fala trazer a espada, muita gente vai achar, ele era a favor de porte de arma. Não, a espada é nossa. É a luta que nós temos que ter contra nós mesmos, né? É isso. Então vai ter dor? Vai ter dor. Mas é importante falar que, se não for pelo Cristo, vai ter dor do mesmo jeito. Então, nós vamos ter que renunciar e seguir em frente. Que nós sejamos nessa luta constante, dolorida, mas com Cristo, do que seja aquele despertador doloroso. Chegou o momento. E aí? O que você fez? Né? O que você fez? E olha, Marley, o orgulho. Esse orgulho. O orgulho é um entrave. E é o orgulho que nos impossibilita, e eu falo, eu falo da humanidade, o orgulho que impossibilita não irmos além. Atrapalha a gente enxergar, né? Nossa, a gente não quer enxergar. Nossa, Marley, a gente até enxerga, mas não vê. Não pode dar o braço a torcer, né? Não dá o braço a torcer. Entendeu? Porque a gente não está, assim, preparado, vamos dizer assim, não psicologicamente e até espiritualmente, pelo nosso grau de evolução, a gente não está preparado como se diz, aceitar publicamente nossas falhas, Sim. Nossos defeitos, né? Não sabe? Não vai. Olha, Deus
os mecanismos de Deus em todos os processos. É importante falar que a gente está na matéria, mas nós somos espírito. A matéria, ela faz uma contextualização, sim, em remetência ao espírito, porque essa é nos dada a oportunidade de sentirmos. Por que temos corpo material? Para sentirmos. Sentirmos a dor. A dor que muitas das vezes a gente, por um caminho, né, limpo, a gente não quis ir, a gente tem que sentir algumas coisinhas. A gente tem que sentir. Emmanuel mesmo já tinha nos falado, já tinha nos orientado, ó, existem 1000 maneiras diferentes para você fazer alguma coisa. E aí, qual que é? Olha, existem 1000 portas diferentes. Existem mais de 1000 portas. Mas já somos melhores, tá? Não vamos ficar... doutrina espírita é cristianismo vivo. O cristianismo vivo é esperança. É esperança. Não vamos ficar nessa que a gente vai ficar em provação e expiação o tempo inteiro, não. É apenas um mecanismo. É para nós crescermos moralmente. A gente não tem que ficar nessa, porque parece que a doutrina espírita nos traz uma condição muito ruim. Não, é bênção. É bênção a todo momento. A gente vive de esperança. Vai melhorar. Sempre vai melhorar. Tudo vai melhorar. Só que nós temos um protagonismo nisso. Nós temos um protagonismo. Nós, espíritos, que estamos aqui nesse momento, nós temos um protagonismo. Que tal nós temos o compromisso com isso, né? Talvez falta compromisso em grande parte da humanidade. Tenhamos compromisso. Cristo teve seu compromisso. Grandes missionários teve seus compromissos e tem. Tenhamos também. Tenhamos o compromisso. Olha, começar com um pequeno compromisso de mudar a nós mesmos. Aí depois a gente vai, né, aumentando o leque e seguindo em frente. Mais alguém quer falar, gente? Então, vamos partir para o encerramento de mais um estudo abençoado, graças a Deus. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim. Então, sempre com muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade que tivemos, agradecendo também o auxílio, o amparo dos amigos espirituais, a Jesus, nosso mestre, que trouxe todos esses ensinamentos para nos auxiliar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, que tenhamos esse domingo e essa semana, que inclusive é a semana que nos remete ao aniversário do nosso irmão, que seja de muita paz, de muita bênção, de muita bondade, caridade, à medida do possível, para que nós possamos, né, despejar cada vez mais, de muito crescimento nosso também, né, é essencial, moral, é essencial. Agradeço a tia Ivanete, a tia Marlene, ao Fabiano, a Cristiane, a Marley, a Júlia, ao Carlos, a minha irmã, que esteve há pouco aqui também, ao pessoal do YouTube. Dia 25 estarei aqui, fiquem à vontade, tá? Vamos participar aí da reunião, mas se não puderem também não faz mal, vai estar no YouTube, depois é só assistir. Muito obrigado, gente. Tá Muito certo. obrigada a todos aí. Muito bom. Obrigado, Júlia. Obrigada, gente. Uma ótima semana e, se Deus quiser, domingo próximo a gente ainda está junto. Tá aqui. Tudo bem, fiquem à vontade. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. Tchau. Tchau. Um bom domingo para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Você também.